Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise detalhada por aqui. Hoje a gente vai mergulhar juntos no material do professor Vanderlei Carreira, o Vank. Isso O aí. foco é um tema essencial, né? Como é que a gente transforma aqueles dados brutos que às vezes parecem só um monte de números em histórias visuais, assim, claras e poderosas usando gráficos. É isso mesmo. E olha, saber visualizar dados é uma habilidade nossa muito valiosa, principalmente para quem tem aquela rotina corrida, né? Tentando conciliar trabalho, estudo. Com certeza. E um gráfico bem feito, bem escolhido, ele não só ajuda a gente a entender a informação mais rápido, como facilita demais guardar aquilo na memória. É só lembrar do famoso quarteto de Anscombe. Assim, São 4 conjuntos de dados que têm as estatísticas básicas, tipo média, variância, quase idênticas. Mas quando você coloca num gráfico, nossa, os padrões são totalmente diferentes. é a prova, né? A imagem mostra o que o número sozinho esconde. Exatamente. Mostra que só olhar número pode enganar. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Como é que a gente escolhe o gráfico certo para cada tipo de dado que a gente tem e para a pergunta que a gente quer responder. Vamos pensar como isso se aplica, sei lá, na engenharia, no controle de qualidade, na saúde, marketing, melhoria de processos. Sim, todo lugar, basicamente. Em muitas áreas. Então, vamos começar a desenrolar isso? Vamos. Mas antes de pular direto para os gráficos, é bom a gente lembrar rapidinho de uma coisa fundamental que o pessoal viu lá na temporada 3. Os tipos de variáveis e as escalas de medida. Ah, verdade. A base de tudo. Pois é. A escolha do gráfico certo começa aí, saber se a gente está lidando com uma qualidade, tipo o nome de um setor, um nível de satisfação bom ou ruim, ou se é uma quantidade, né? Número de defeitos, tempo de produção. Esse é o primeiro passo. Entendi. Entender essa base garante que o gráfico faça sentido, sabe? E que não leve a gente para a interpretação errada. Perfeito. Quer dizer, não basta ter o dado, tem que saber mostrar ele direito, né? Para contar a história certa, sem criar confusão. É tipo ter a chave certa para cada fechadura. Isso, a ferramenta certa para a tarefa certa. Então vamos lá. Começando pelo básico. Muitas vezes a gente precisa comparar coisas, né? Desempenho de máquina A e B, vendas na região sul e sudeste, preferência por um produto. Como a gente visualiza isso de um jeito fácil, assim, direto ao ponto? Ótimo começo. Para comparar essas categorias ou grupos, sejam nomes, tipo setor da fábrica, ou ordens, tipo nível de satisfação, ou até contagens, como o número de peças defeituosas, os gráficos de barras e de colunas são os mais indicados. São os clássicos para isso. Barras e colunas. E na prática, faz diferença usar um ou outro? Barras na horizontal, colunas na vertical. Ou tanto faz? Olha, tem uma questão de gosto visual, claro, mas tem umas dicas boas. O gráfico de barras com elas deitadas na horizontal é muito bom quando o nome das categorias é comprido, sabe? Ah, tipo nome de departamento ou de produto. Exato. Assim, você tem mais espaço para escrever o rótulo direitinho, sem precisar amontoar texto ou inclinar. Fica mais limpo. Já o de colunas, com as barras em pé, na vertical, funciona super bem se as categorias tiverem uma ordem natural. Ordem natural, tipo... Tipo níveis de escolaridade, fundamental, médio, superior, ou faixas de faturamento. A ordem vertical ajuda a reforçar essa sequência lógica, né? Saquei a dica dos rótulos longos. Faz todo sentido. Agora, tem um ponto que sempre gera uma dúvida. Aquele eixo que mostra o valor, o tamanho da barra ou coluna, ele tem que começar sempre do zero? Ou eu posso, sei lá, começar de um número maior para destacar mais as diferenças pequenas? Essa pergunta é muito importante. Para gráficos de barras e colunas que mostram quantidade total, é essencial que o eixo do valor comece no zero. Fundamental. Por quê? Qual o risco se não começar? O risco é distorcer a percepção. Se você corta o eixo, começa de um valor mais alto, as diferenças entre as barras vão parecer muito maiores do que são na realidade. Imagina comparar vendas de 100 e 110. Se o eixo começar em 90, a coluna de 110 vai parecer o dobro da de 100. É enganoso, sabe? Nossa, verdade, cria uma ilusão. Exato. Além disso, claro, as barras têm que ter a mesma largura, o espaçamento entre elas tem que ser igualzinho,
Tudo para a comparação ser justa. Entendido. 0 no eixo para não ter erro de interpretação visual. Agora, ainda falando de barras, tem um gráfico bem famoso que também usa barras, mas tem um propósito mais específico. O gráfico de Pareto. Ele é só para comparar ou tem algo mais aí? Ah, o Pareto. Tem muito mais. Ele é uma ferramenta poderosíssima de priorização, muito usada em gestão da qualidade, sabe? Análise de problemas, melhoria contínua. Priorização? Como assim? Ele se baseia naquele princípio de Pareto, a ideia do 80-20, que muitas vezes uns 80% dos problemas ou dos efeitos que a gente vê vêm de só uns 20% das causas. O gráfico de Pareto ajuda a gente a enxergar visualmente quais são esses poucos vitais que a gente tem que atacar primeiro. Interessante. E como ele faz isso? Qual é o truque dele? Não é truque, é organização visual esperta. Ele combina duas coisas. Primeiro, um gráfico de barras onde as categorias, tipo os tipos de defeito, as causas de reclamação, são ordenadas da maior para menor frequência. A barra mais alta fica lá na esquerda. Certo, ordenado. E a segunda coisa? A segunda coisa é uma linha que ele adiciona por cima, mostrando o percentual acumulado dessas frequências. Aí você bate o olho e vê rápido, por exemplo, que os 2 ou 3 primeiros tipos de defeitos já somam, sei lá, 70%, 80% do total de problemas. Fica fácil decidir onde botar energia para ter mais resultado, né? Ah, agora sim. Então a diferença é bem clara. O gráfico de barras comum só compara as categorias lado a lado. O Pareto ordena pela frequência e ainda joga a linha de acumulado para mostrar onde está o grosso do problema e ajudar a escolher o que fazer primeiro. É isso. Perfeito. É exatamente isso. Pareto não só compara, ele dimensiona o foco. Mostra onde o esforço vale mais a pena, em termos de frequência ou de impacto. Ótimo. Pareto entendido. Agora, mudando um pouco o foco. E se o objetivo não for comparar categorias diferentes, mas sim mostrar como uma parte se encaixa num todo. Tipo, qual a porcentagem de cada fonte de receita no total da empresa? Ou a fatia de mercado de cada concorrente? Ah, para mostrar parte do todo, muita gente pensa logo no gráfico de pizza, né? Ou de setores. Mas, aqui vai um alerta. Use com moderação, muito cuidado mesmo. E por quê? O que tem de errado com a pizza? Ele só funciona mais ou menos bem se você tiver pouquíssimas categorias. Tipo, no máximo umas 5, 6. E se a sua única intenção for mostrar a proporção de cada uma em relação ao 100% do total. Um exemplo clássico é mostrar market share, a fatia de mercado, quando são poucos concorrentes grandes. Mas por que essa cautela toda? Vejo pizza em tanto relatório. O problema é que o nosso cérebro ele não é muito bom em comparar ângulo ou área de fatia com precisão. Se duas fatias têm tamanho parecido, é difícil pra caramba dizer qual é a maior só olhando. Faz sentido. E comparar fatias entre dois gráficos de pizza diferentes, nossa, aí é quase impossível pro olho humano. Fora que eles ocupam um espaço danado para a informação que passam. Quase sempre um gráfico de barras simples ou um de barras 100% empilhadas. Barras empilhadas. Como funciona esse? Imagina uma barra única que representa o 100% do total. Dentro dessa barra, você tem segmentos coloridos, cada um mostrando a proporção de uma parte. É como se fosse a pizza mais esticada numa barra. Geralmente, é mais fácil comparar o comprimento dos segmentos do que as fatias da pizza. É uma alternativa mais clara e honesta na maioria das vezes. Boa dica. Na dúvida, talvez a barra empilhada seja melhor. Legal. Bom, saímos das comparações, das proporções. E quando a gente está lidando com dados que podem ter, assim, qualquer valor dentro de uma faixa, tipo tempo que um cliente fica no site, pressão de um equipamento, nota de aluno numa prova, como a gente visualiza a forma desses dados, para ver onde eles se concentram, se estão muito espalhados? Para entender a distribuição desses dados que variam continuamente, os quantitativos contínuos, a ferramenta principal é o histograma. Pensa nele como um raio-x dos seus dados. Um raio-x. Gostei da analogia. Porque ele permite ver se os valores se juntam em torno de uma média, se tem picos diferentes, se a distribuição é simétrica, parecendo um sino, ou se é mais caída para um lado, assimétrica.
essencial para analisar, por exemplo, variação no tempo de produção, como as notas da turma se distribuíram, a variabilidade da pressão arterial num grupo de pacientes, ou até o tempo de resposta num teste. Visualmente, ele até lembra um gráfico de colunas, né? Mas você falou que é diferente. Onde está a diferença-chave? Para a gente não confundir de jeito nenhum. A diferença é fundamental, não pode esquecer. No histograma, o eixo horizontal, o X, ele não representa categorias separadas, tipo setor A, setor B. Ele representa faixas de valores contínuos, são as classes ou bins. Por exemplo, de 0 a 5 minutos, de 5 a 10, de 10 a 15. Entendi, são intervalos. Isso, intervalos. E o eixo vertical, o Y, mostra quantos dados, a frequência, caíram dentro de cada faixa daquelas. E a marca visual dele é: as barras do histograma são coladas umas nas outras sem espaço entre elas, justamente para indicar que a variável original é contínua e que essas faixas são vivinhas. Ah, diferente do gráfico de barras comum que tem espaço entre elas. Exatamente. No de barras comum, tem espaço porque as barras representam categorias que são distintas, independentes, não tem uma continuidade entre elas. E tem alguma pegadinha no histograma? Algo que possa levar a uma interpretação meio torta? A principal armadilha é escolher o número de faixas ou a largura delas, o tal do bin size. Se você usa poucas faixas, muito largas, você pode acabar escondendo detalhes importantes da forma da distribuição. O gráfico fica muito grosso, sabe? Sim, perde detalhe. Por outro lado, se usar faixas muito estreitinhas, muitas faixas, o gráfico pode ficar cheio de sobe e desce, muito ruidoso. Aí fica difícil ver o padrão geral. Os programas de computador geralmente sugerem um número de faixas, mas vale a pena testar um pouco, mudar essa configuração para ver qual visualização conta melhor a história dos dados. Entendi. Então, só para reforçar a diferença e ninguém mais esquecer, gráfico de barras compara valores entre categorias distintas, barras separadas. Gráfico de Pareto ordena categorias por frequência e mostra o impacto acumulado para ajudar a priorizar, barras ordenadas plus linha. E o histograma mostra como dados contínuos se distribuem por faixas de valor, barras juntas, coladas. Acertei. Perfeita síntese. Nossa, se todo mundo entender bem essas 3 ferramentas e quando usar cada uma, já é um passo gigantesco. Chu. Agora, vamos pensar em outra situação super comum. Dados que mudam com o tempo. Vendas que sobem e descem mês a mês, temperatura que varia durante o dia, número de visitas num site a cada hora. Qual o melhor jeito de mostrar essa dinâmica, essa evolução temporal? Para visualizar a tendência em dados medidos em intervalos de tempo, ou ao longo de outra variável contínua que tem uma ordem, tipo distância percorrida, etapas de um processo, aí o campeão é o gráfico de linha. Ele é excelente para mostrar a evolução do tempo médio de entrega mês a mês, a flutuação da temperatura ao longo de 24 horas, o crescimento da receita da empresa trimestre a trimestre, ou o consumo de energia da fábrica dia após dia. E a ideia básica dele é bem intuitiva, né? Ligar os pontos. Exatamente. Ele pega os pontos de dados na sequência, tempo no eixo X, valor medido no Y, e conecta com uma linha. Isso faz com que a tendência, se está subindo, descendo, se está estável, se tem picos, vales, fique muito fácil de perceber. E aquele lance do eixo Y começar no zero, vale para o gráfico de linha também? Aqui é um pouco diferente do gráfico de barras. No gráfico de linha, o eixo Y não precisa obrigatoriamente começar no zero. Às vezes, começar de um valor mais alto pode ser útil para dar um zoom e ver melhor pequenas variações em dados que têm valores altos, sabe? Para destacar a flutuação. Não parecer que tem uma montanha-russa onde só tem uma marolinha. Ou, o contrário, pode minimizar mudanças grandes. A proporção do gráfico, a altura versus a largura, também influencia como a gente percebe a inclinação da linha. Tem que ter bom senso. Entendi. E aquele gráfico de área, que parece um primo do gráfico de linha, só que pintado por baixo. É exatamente uma variação. No gráfico de área, o espaço entre a linha e o eixo X é preenchido com cor. Isso ajuda a dar uma sensação de volume, de magnitude da mudança ao longo do tempo.
Por exemplo, para mostrar o volume total de vendas que foi se acumulando mês a mês. Ah, para dar ênfase no total acumulado. Isso. E tem também os gráficos de área empilhados. Eles mostram como a composição de um total, por exemplo, vendas por categoria de produto, muda ao longo do tempo. Mas, assim como nas barras empilhadas, comparar o tamanho das camadas que ficam mais para cima pode ser um desafio visual, porque elas não partem da mesma base, né? Certo. Linha para tendência clara, área para dar ênfase no volume ou na composição ao longo do tempo. Agora vamos entrar numa área que eu acho particularmente bem interessante. Como é que a gente investiga se duas coisas diferentes parecem estar relacionadas? Por exemplo, será que o tempo de treinamento de um funcionário tem a ver com a produtividade dele? Ou a velocidade de uma máquina influencia a quantidade de peças defeituosas? Aqui a coisa começa a ficar mais analítica, né? Sem dúvida. Essa é uma das partes mais legais da análise de dados. E para explorar visualmente a relação entre duas variáveis quantitativas, a ferramenta padrão, a principal, é o gráfico de dispersão, o famoso scatter plot. Ele é fundamental para a gente tentar identificar se existe algum padrão, alguma tendência, alguma associação entre essas duas medidas. E como ele funciona na prática? O que a gente vê nesse gráfico? A ideia é bem simples, mas a informação que ele pode revelar é riquíssima. Para cada item que você está observando, cada funcionário, cada lote de produção, cada dia, você tem um par de valores. Um para a variável X, digamos horas de treinamento, e um para a variável Y, índice de produtividade. O gráfico de dispersão simplesmente marca um ponto no gráfico para cada par desses, X, Y. Certo, um ponto para cada par de dados. Isso. Aí, quando você plota todos os pontos, você começa a ver a nuvem que eles formam. E aí você observa, será que os pontos sobem juntos, da esquerda para a direita, ou eles descem? Ou parecem totalmente espalhados, sem direção nenhuma? Será que eles formam grupos, os tais clusters? Tem algum ponto muito isolado dos outros, um outlier? Tudo isso são pistas sobre como as duas variáveis se relacionam. Ou não se relacionam. E aí vem aquele aviso gigante, né? Que todo mundo que mexe com dados precisa ter tatuado na mente. Exatamente. O mantra mais importante talvez seja correlação não implica causalidade. Vou repetir. Correlação não é causalidade. É bom repetir mesmo. O gráfico de dispersão pode mostrar que X e Y tendem a variar juntos. Isso é correlação. Se um sobe, o outro tende a subir. Correlação positiva. Se um sobe, o outro tende a descer, correlação negativa. Mas o gráfico, sozinho, ele nunca prova que a mudança em X causou a mudança em Y. Pode dar um exemplo disso no mundo do trabalho, para ficar bem concreto na cabeça do pessoal? Claro! Imagina que uma empresa faz um gráfico de dispersão e observa que os departamentos que investem mais horas em treinamento, variável X, também têm maiores índices de produtividade, variável Y. Tem uma correlação positiva ali, os pontos sobem juntos. Parece bom, né? Mais treino, mais resultado. Seria tentador concluir direto. Ótimo, mais treinamento causa mais produtividade. Mas calma lá, pode ter uma terceira variável escondida aí. Talvez os departamentos com maior orçamento consigam investir mais em treinamento e também comprar equipamentos melhores ou contratar gente já mais qualificada. E podem ser esses outros fatores que realmente puxam a produtividade para cima. O treinamento pode até ajudar, claro, mas talvez não seja a única causa nem a principal. Sacou? Saquei. A correlação mostra uma fumaça, mas não necessariamente o fogo, ou pelo menos não todo o fogo. Então, se o gráfico sugere uma relação, o que a gente faz? Ignora? De jeito nenhum. A correlação é um convite para investigar mais fundo. Se você vê essa relação entre treinamento e produtividade, o próximo passo é usar o conhecimento do negócio, conversar com as pessoas envolvidas, analisar outros dados que talvez expliquem melhor. Será que essa correlação vale para todos os tipos de departamento? Será que tem um ponto onde mais treinamento já não ajuda tanto? Talvez precise até desenhar um estudo mais controlado, comparando grupos com treinos diferentes, tentando isolar outros fatores.
para aí sim tentar estabelecer com mais confiança se existe uma relação causal e qual a força dela. E falando em força da relação, para medir a força e a direção dessa relação linear, que a gente pode ver no gráfico, tem uma medida estatística bem conhecida, o coeficiente de correlação de Pearson, o famoso R. Ele varia de -1, até +1, +1. Certo, R de Pearson. E o que significa um R perto de +1, ou perto de -1, ou perto de 0? Um R perto de +1 indica uma correlação linear positiva, forte. Os pontos no gráfico tendem a se alinhar bem numa reta que sobe da esquerda para a direita. Basicamente, quando o x aumenta, y tende a aumentar junto. Se o R está perto de -1, indica uma correlação linear negativa forte. Os pontos se alinham numa reta que desce da esquerda para a direita. Quando o x aumenta, y tende a diminuir. E perto de 0? Um R perto de 0 sugere que não existe uma relação linear forte entre as variáveis. Mas atenção aqui, isso não significa que não haja nenhuma relação nenhuma. Pode existir uma relação forte, mas que não é linear, é uma curva, por exemplo. E aí o R pode dar perto de 0, porque ele só mede bem a tendência de reta. Entendi. O R mede a força da linha reta na relação. E aquela linha reta que às vezes a gente vê desenhada no meio da nuvem de pontos do gráfico de dispersão, o que é aquilo? Aquela é a linha de tendência. É o resultado de uma técnica estatística chamada regressão linear simples. A fórmula matemática dela é y igual a ax plus b. Mas vamos focar no que isso significa na prática. Essa linha é a reta que melhor se ajusta àqueles pontos, tentando resumir a tendência linear geral da relação entre x e y. E o que o A e o B dessa fórmula representam no dia a dia? Ótima pergunta. O A é o coeficiente angular, é a inclinação da reta. Ele diz pra gente, em média, quanto a variável y muda para cada unidade que a variável x aumenta. Lembra do exemplo da velocidade da máquina, x, e número de defeitos, y? Se o A for, digamos, 0,2, isso significa que, em média, a gente espera um aumento de 0,2 defeitos para cada unidade a mais de velocidade na máquina. É como se fosse a taxa de variação média da relação. Ah, então o A mostra o impacto médio de x em y. Exato. E o B é o coeficiente linear, o ponto onde a linha cruza o eixo y, o eixo vertical. Tecnicamente, é o valor previsto para y quando x é igual a 0. Às vezes, isso tem um significado prático. Pensa num custo fixo de produção que existe mesmo se a produção for 0. Mas em muitos casos, como no exemplo da velocidade da máquina, velocidade 0 pode não fazer sentido prático, então o B acaba sendo mais um parâmetro matemático do ajuste da linha do que algo com interpretação direta no mundo real. Faz sentido. O A, a inclinação, parece ser a informação mais prática ali, mostrando o quanto uma coisa muda em resposta a outra, pelo menos em média e de forma linear. Exatamente. O A, a inclinação, geralmente carrega a interpretação mais direta sobre a dinâmica da relação entre as variáveis. Aí, antes que eu esqueça, tem uma variação do gráfico de dispersão, né? Que usa o tamanho do ponto para mostrar uma terceira informação. Bem lembrado. É o gráfico de bolhas, Bubble Chart. Ele é um gráfico de dispersão normal, com x e y, mais o tamanho de cada ponto, a bolha representa o valor de uma terceira variável quantitativa. Por exemplo, você pode mostrar a relação entre PIB per capita, eixo X, e expectativa de vida, eixo Y, de vários países. E o tamanho da bolha representa a população daquele país. Adiciona uma dimensão extra na análise. Legal. Dá para colocar mais informação num único visual. Cobrimos bastante coisa com esses gráficos mais fundamentais, hein? Mas no dia a dia do trabalho, às vezes aparecem umas necessidades de visualização um pouco diferentes. Tem outros tipos de gráficos que podem ser úteis em relatórios, em análises mais específicas. Com certeza. O universo da visualização de dados é gigante. Mas vamos comentar rapidinho mais alguns que podem quebrar um galho? O mapa de calor e o gráfico de radar. E talvez o de pirâmide e os mapas temáticos. Mapa de calor. Heatmap. O que é isso? Imagina uma tabela, uma matriz,
onde cada célula, em vez de ter um número, é colorida de acordo com a intensidade daquele valor. Cores mais quentes, tipo vermelho, laranja, indicam valores mais altos. Cores mais frias, azul, verde, indicam valores mais baixos. É ótimo para a gente identificar padrões rapidamente em matrizes grandes de dados. E onde a gente usaria isso no trabalho? Tem várias aplicações. Por exemplo, analisar desempenho de vendas, cruzando produtos nas linhas e regiões nas colunas. A cor da célula mostra o volume de vendas. Você bate o olho e vê onde está pegando fogo. Ou na logística, para otimizar o layout de um armazém. Um mapa de calor pode mostrar as áreas por onde as empilhadeiras passam mais tempo, com mais frequência. Ajuda a achar gargalo, rota ineficiente. Nossa, essa do armazém é muito boa. Dá para ver na hora onde está o trânsito. E no futebol também usam, né? Para mostrar onde o jogador mais correu. Exatamente. Geralmente, você tem duas variáveis categóricas que definem as linhas e colunas. Jogador, área do campo. Produto, região, dia da semana, horário. E uma variável quantitativa que define a intensidade da cor, tempo na área, volume de vendas, número de acessos. Legal. E o outro que você falou, gráfico de radar. Parece nome de filme. O nome é curioso. Radar, ou teia, ou estrela. A ideia dele é comparar múltiplas características, múltiplas variáveis quantitativas, pelo menos umas 3, para diferentes itens ou categorias. Imagina um ponto central, e saindo dele vários eixos como raios de uma roda. Cada eixo é uma variável diferente. E como a gente lê isso? Para cada item que você está comparando, um funcionário, um produto, você marca o valor dele em cada um desses eixos. Depois, conecta esses pontos. Isso forma uma figura geométrica, que lembra uma teia de aranha ou uma estrela. E para que serve essa teia? É útil, por exemplo, para comparar o perfil de competências de vários funcionários. Cada eixo seria uma competência: comunicação, liderança, conhecimento técnico. Cada funcionário teria sua teia colorida. Ou para comparar produtos concorrentes em características como preço, durabilidade, design, funções. Cada produto teria seu perfil visual. Entendi. Serve para ver o perfil multidimensional de algo, comparar vários aspectos ao mesmo tempo. Isso. A desvantagem é que se tiver muitas variáveis ou muitos itens para comparar, o gráfico pode ficar bem poluído visualmente e difícil de ler. Tem que usar com critério. E você mencionou pirâmide de mapas também. Sim, rapidinho. O gráfico de pirâmide é bom para mostrar estruturas hierárquicas ou distribuições etárias, a clássica pirâmide populacional, mostrando homens e mulheres por faixa de idade, ou até fluxos, como um funil de vendas ou de marketing, mostrando quantas pessoas passam de uma etapa para outra. E os mapas temáticos ou cartogramas são essenciais quando a informação tem uma dimensão geográfica. Por exemplo, pintar os estados do Brasil com cores diferentes para mostrar a intensidade das vendas, ou usar símbolos de tamanhos diferentes para mostrar a população de cada capital. São ótimos para dados geoespaciais. Uau, quantas opções! Percorremos um caminho bem completo, desde entender os dados lá no começo até escolher e interpretar um monte de gráficos diferentes. Se a gente pudesse resumir as mensagens mais importantes para quem está ouvindo e quer aplicar isso no trabalho, na vida, quais seriam os pontos essenciais para levar para casa? Boa! Acho que dá para a gente destacar alguns pontos-chave, sim. Primeiro, e talvez o mais importante, a escolha do gráfico nunca deve ser aleatória, porque achei bonito. Ela depende diretamente do tipo de dado que você tem, qualitativo, quantitativo e, principalmente, do objetivo da sua análise. O que você quer mostrar com aquele gráfico? É para comparar grupos, é para ver como os dados se distribuem, é para achar uma relação entre duas coisas, é para acompanhar uma mudança no tempo ou para priorizar ações. A resposta para essa pergunta é que tem que guiar a escolha. O objetivo manda na escolha. Faz sentido. Qual o segundo ponto? Segundo, entender bem as diferenças entre ferramentas que parecem parecidas, mas não são. Saber quando usar barras comparação simples, quando usar Pareto para priorizar com base em frequência e impacto e quando usar histograma para ver a distribuição de dados contínuos. Não confundir esses três já evita um monte de erro comum e garante que a mensagem certa seja passada.
Barras versus Pareto versus histograma. Anotado. Próximo. Terceiro, e não custa repetir mais uma vez, correlação não é causalidade. Aquele gráfico de dispersão pode mostrar que duas coisas andam juntas, mas não prova que uma causa a outra. É um ponto de partida para investigar mais, usar o conhecimento da área, outros métodos. Nunca pule para a conclusão de causa só com a correlação. Cuidado com a conclusão apressada. E o último? Por último, mas super importante, as boas práticas na hora de construir o gráfico. Títulos claros, que dizem o que o gráfico mostra, legendas explicativas, eixos bem identificados com as unidades de medida, é tempo, é dinheiro, é quantidade. Citar a fonte dos dados, sempre, e evitar a poluição visual, aqueles efeitos 3D que mais atrapalham que ajudam, excesso de cores, grades muito carregadas, usar cores com propósito, ter atenção especial com a escala do eixo Y para não criar impressões falsas e, geralmente, evitar gráfico de pizza para comparações precisas. Menos é mais, muitas vezes, clareza acima de tudo. Excelente resumo. Então, recapitulando o que a gente viu, gráficos de barras e colunas para comparações, o Pareto para focar no que é essencial, histogramas para entender a forma dos dados contínuos, gráficos de linha para seguir tendências ao longo do tempo, gráficos de dispersão para investigar relações, mas lembrando sempre que correlação não é causa, e ainda demos uma olhada rápida nos mapas de calor, gráficos de radar, pirâmides e mapas temáticos para análises mais específicas. Fica muito claro que escolher a ferramenta visual certa é um passo assim fundamental para comunicar o que os dados realmente têm a dizer de forma honesta e eficaz. Exatamente. E é muito importante reforçar para quem está nos ouvindo, essa análise que a gente fez aqui, com base no material do professor Vanck, ela é um recurso de apoio. Foi pensada com muito carinho para ajudar a entender e fixar esses conceitos importantes sobre gráficos. Mas, de forma alguma, ela substitui a presença nas aulas, a leitura atenta dos materiais da disciplina, ver os vídeos e outros recursos complementares, né? O aprendizado de verdade vem da combinação de tudo isso. Com certeza. E como a gente sabe que muitos podem estar ouvindo isso no ônibus, no carro, no intervalo, sem poder ver os gráficos que a gente descreveu, Fica aqui uma recomendação forte. Ouçam esta nossa conversa mais de uma vez. Talvez 2, quem sabe até 3 vezes, a repetição espaçada, sabe? Ouvir com atenção, tentando visualizar o que a gente está descrevendo, ajuda o cérebro a formar essas imagens mentais e a fixar melhor os conceitos, justamente por não ter o apoio visual ali na hora. É um investimento de tempo que, olha, pode fazer uma diferença bem grande na hora de consolidar o conhecimento. é uma ótima dica mesmo. E para a gente finalizar, queríamos deixar uma mensagem de ânimo. A gente sabe que a jornada de quem estuda e trabalha ao mesmo tempo é puxada, é cheia de desafios. Exige muita organização, persistência, força de vontade. Muita. Mas cada conceito que fica mais claro, cada gráfico que vocês conseguem interpretar corretamente, cada análise bem feitinha, é um tijolo a mais que vocês estão colocando na construção de uma carreira sólida de sucesso. Continuem firmes nessa caminhada do aprendizado. O esforço de hoje é o que, com certeza, constrói as realizações de amanhã. É isso aí. Força, pessoal!